Olá a todos os amigos, sou José. Sejam bem-vindos para ouvir as palavras do Senhor. Hoje vou trazer um tema interessante. Fala-se sobre a história do rei David. Porque o rei David era um homem segundo o coração de Deus. Sempre que o rei David é mencionado, minha mente evoca a imagem de que, quando ele era adolescente e confiando na força de Javé, ele usou uma fisga para matar o gigante Golias com uma pedra. Mais tarde, ele foi à guerra, venceu muitas batalhas e realizou muitos atos heróicos. Mas a Bíblia documenta também que, quando David se tornou rei de Israel, ele causou a morte de Urias e tomou para si a sua esposa Batseba. Por isso, o caráter justo de Deus veio sobre David. E através do profeta Natã, Deus falou a David, dizendo: Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias, o Hiteu, para fazer dela a tua esposa. O rei David tinha pecado e Deus o castigou. Por que então Deus se regozijou com David mais tarde e disse que David era um homem segundo seu próprio coração? Isso me deixava muito perplexo. E a fim de entender isso, busquei e orei a Deus muitas vezes e encontrei muitos versículos na Bíblia. E através da busca e da comunicação com meus irmãos e irmãs, finalmente encontrei a resposta. Vejamos o primeiro ponto. O rei David se arrependeu verdadeiramente perante Deus. Foi apenas através da comunicação com meus irmãos e irmãs que vim a entender que, quando Deus disse que o rei David era um homem segundo o seu próprio coração, ele quis dizer que a essência de David se conformava à sua vontade. Apesar de ter cometido uma transgressão impulsiva, David foi capaz de se arrepender verdadeiramente. A Bíblia registra que, após ter pecado, o rei David orou a Deus, dizendo: Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Todas as noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. Por causa do seu pecado, o rei David sentiu um remorso profundo e ele se arrependia e confessava. Jejuava e orava diante de Deus todos os dias. E orou a Deus pedindo que fosse misericordioso. Suas palavras faladas em oração, como todas as noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito, representam a extensão de seu remorso e o quanto ele se odiava. A Bíblia também registra: o rei David estava velho, avançado em anos, e por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus familiares disseram-lhe: Busquemos para nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva o rei e tenha cuidado dele, e durma em seu seio para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel uma donzela formosa. Encontraram Abisag, a Sunamita, e levaram-na ao rei. Essa donzela era muito formosa. Ela cuidava do rei e o servia, mas o rei não a possuiu. Em seus últimos anos, o rei David
não conseguia dormir bem. Então seus servos arranjaram uma virgem incrivelmente linda para aquecer sua cama. Mas o rei David jamais o tocou. Isso nos mostra que, após perceber sua própria transgressão, David se arrependeu e mudou completamente, de modo que nunca mais cometeria o mesmo pecado. Sabemos que David não era um israelita comum. Ele era o rei de Israel e possuía status e poder. Durante toda a sua vida, porém, ele só cometeu esse único ato de relação sexual ilícita. E, sendo quem era em sua posição, deve ter sido extremamente difícil não cometer outras transgressões além dessa. E isso mostra que o rei David tinha um coração que temia a Deus. Após ter sido castigado por Deus, ele nunca mais atreveu tratar a palavra de Deus com desdém, nem fazer qualquer coisa que ofendesse o caráter de Deus. Muito menos quis trazer vergonha para o nome de Deus. A atitude do rei David em relação à sua transgressão e o grau de seu arrependimento nos mostram que suas relações sexuais ilícitas com Batseba foram uma transgressão momentânea. A sua essência, porém, era a de um homem bom. E podemos dizer que, desde a antiguidade até os dias de hoje, nenhum rei jamais superou David. A partir das experiências do rei David, eu vim a ter algum entendimento real do caráter justo de Deus. As palavras de Deus dizem: independentemente de Deus estar expressando ira ou misericórdia ou benignidade, a conduta, o comportamento e a atitude do homem para com Deus nas profundezas de seu coração ditam aquilo que é expresso por meio da revelação do caráter de Deus. O caráter justo de Deus é vívido e real. Quando David tomou para si a esposa de Urias e teve relações sexuais ilícitas com ela, o castigo de Deus veio sobre ele. E isso nos mostra que Deus é justo e santo e que não tolera nenhuma ofensa. Quando David se arrependeu verdadeiramente de seus atos, Deus teve misericórdia e foi clemente com ele, e continuou a guiá-lo e a estar com ele. Ao me comparar com o rei David, eu fiquei muito envergonhado. O rei David só cometeu esse único erro e então foi capaz de se arrepender de um modo tão doloroso. Além disso, ele nunca mais cometeu o mesmo erro durante a sua vida. No entanto, refleti sobre mim mesmo e como eu tinha acreditado no Senhor por anos. E mesmo assim, vivia num estado constante de pecado, como eu não abandonava as coisas, não me despendia nem trabalhava duro pelo meu amor ao Senhor, nem satisfazia a Ele. Mas em vez disso, fazia de tudo para ganhar bênçãos e entrar no céu. Eu só estava fazendo tratos com Deus. Quando trabalhava e pregava, eu falava muito sobre o quanto eu tinha sofrido, como eu estava ocupado e quando trabalho eu tinha feito. Só para que meus colaboradores, meus irmãos e irmãs, me tivessem em alta estima e me admirassem. Mas não havia lugar para Deus no coração deles. Sempre que discutia o trabalho da igreja com meus colaboradores, eu sempre queria que eles aceitassem minhas visões, e quando não o faziam, eu me irritava facilmente e discutia com eles. Às vezes, a fim de manter meu prestígio e minha posição, eu falava mentiras
enganava outras pessoas. Outras vezes, quando via que meus colaboradores davam sermões melhores do que eu e que todos os irmãos e irmãs estavam dispostos a ouvi-los, eu sentia inveja por dentro. O ressentimento mostrava sua horrível face. E eu até julgava, menosprezava e tentava excluí-los. Esses são apenas alguns exemplos do meu comportamento desde quando comecei a acreditar no Senhor. Após cometer um pecado, eu orava ao Senhor e desejava me arrepender. E, às vezes, eu até me odiava e derramava lágrimas amargas. Mas sempre que voltava a me deparar com uma situação semelhante, eu não conseguia deixar de pecar novamente e me rebelar contra Deus. Eu estava vivendo num ciclo vicioso de pecar e confessar, do qual não conseguia escapar. E agora finalmente percebi que meu arrependimento não passava de palavras e que não era igual ao arrependimento do rei David. O rei David reverenciava e temia a Deus. Por isso foi capaz de realmente se odiar do fundo do coração. E usou sua conduta real para provar seu arrependimento. Parecia que, se eu não possuísse um coração que desejava Deus fervorosamente, eu não seria capaz de me arrepender verdadeiramente perante Deus. E seria muito difícil conquistar o seu louvor. O arrependimento verdadeiro do rei David era certamente algo que eu devia imitar. Vejamos aqui no segundo ponto. Durante toda a sua vida, o desejo do rei David foi construir um templo para Deus. As palavras que o rei David falou ao povo estão documentadas na Bíblia, que estão registradas assim. A obra é considerável, pois não é a um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços em preparar para a casa de meu Deus ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, bronze para os objetos de bronze, ferro para os objetos de ferro, madeira para os objetos de madeira, pedras de ónix e pedras de engaste, pedras preciosas de diversas cores, todas as espécies de pedras preciosas e mármore em grande quantidade. Ademais, o ouro e a prata que possuo como propriedade minha, dou-os por amor para a casa de meu Deus. Além de tudo, o que preparei para o santuário. David exaltou Javé na frente do povo, dizendo: Para todo sempre, Senhor, Deus de nosso Rei Pai Israel. Também existe um salmo escrito por David que diz: É que o zelo de vossa casa me consumiu, e os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Durante a era da lei, a obra de Deus na terra foi realizada para fazer com que o homem viesse diante dele e o adorasse. O rei David foi aquele que melhor entendeu a vontade de Deus e que mais dava atenção à sua vontade. Durante toda a sua vida, o desejo do rei David foi construir um templo para Javé, para que o povo pudesse vir diante de Deus e adorá-lo e não mais pecasse adorando Satanás nem ídolos. O rei David tinha um coração que temia e amava a Deus. Ele dava atenção à vontade de Deus e foi capaz de tratar como urgente aquilo que Deus tratava como urgente e pensar como Deus pensava. Foi também capaz de pagar um preço real e era devoto a Deus.
as Escrituras nos mostram que o rei David investiu todo o seu coração e todas as suas forças em preparar tudo que era necessário para a construção do templo e abriu mão de toda a riqueza que tinha acumulado. Apesar de o rei David não ter conseguido construir esse templo durante a sua vida, ele exortou o seu filho Salomão a construir e alcançar o sonho que o pai não tinha realizado em sua vida. E, finalmente, o templo foi construído. Como Deus não poderia se comprazer com o rei David, um homem que era tão sensível à vontade de Deus e que tinha um lugar para Deus em seu coração? Tome como exemplo uma criança muito sensível que vê como os seus pais trabalham duro. Em seu coração, ela pensa: o que posso fazer por meus pais para aliviar seu fardo? Com esse pensamento em mente, ela começa a fazer tudo o que é capaz de fazer. E quando seus pais virem que o filho é capaz de demonstrar compreensão e consideração por eles, e que tomou a iniciativa de assumir parte do seu fardo, certamente se sentirão muito gratificados. Semelhantemente, Deus espera que nós tenhamos consideração por sua vontade, realizemos suas comissões e dediquemos tudo que temos para o homem de sua obra. O rei David foi uma pessoa assim. Graças a Deus, comunicando com meus irmãos e irmãs, encontrei algumas cenas de prática. Em silêncio, tomei uma decisão. Certamente imitarei o rei David e serei alguém que teme a Deus, e não cometerei intencionalmente qualquer pecado, nem farei qualquer coisa que resista nem envergonhe a Deus. Quando minhas ações não são segundo o coração de Deus, devo prestar atenção em minhas próprias transgressões, vir diante de Deus e me arrepender verdadeiramente e confessar os meus pecados a Deus. Devo também me concentrar em buscar a senda do arrependimento e da transformação e usar minha conduta real para glorificar a Deus e dar testemunho dele. Além do mais, devo ter a meta correta a buscar a minha fé em Deus, ou seja, devo corrigir meus próprios motivos, ser sensível à vontade de Deus e espalhar o Evangelho de Deus para que mais pessoas possam ser levadas à presença de Deus. Além disso, através de busca e comunicação, venha a entender que Deus pesa e avalia uma pessoa com base em se sua essência é ou não a de uma pessoa boa. Se ela sente ou não um remorso verdadeiro. Se ela se arrepende verdadeiramente sempre que comete uma transgressão. E se ela é ou não alguém que pode ter consideração por Deus e amar a Deus. Nós, porém, só vemos as condutas e as expressões externas das pessoas e não vemos sua essência. Baseamos nossas avaliações e julgamento das pessoas em nossos próprios equívocos e imaginações. E minha própria perspectiva sobre as coisas tem sido tão absurda. Seja quem quer que agrade a Deus e quem quer que Ele deteste, a vontade de Deus está por trás de tudo. Sempre que encontrar esse tipo de questão novamente no futuro, terei um coração que teme a Deus, buscarei ainda mais a sua vontade, entenderei o que Deus exige de nós e tentarei satisfazer as exigências de Deus com todas as minhas forças, graças à iluminação e à orientação de Deus. O conteúdo termina por aqui.
Agradeço pelo tempo que têm passado a ouvir isto até agora. Se estiverem interessado neste conteúdo, por favor, podem nos seguir. Que Deus vos abençoe a todos.